Fala galera, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Já era para ter feito esse vídeo aqui no sábado ou no domingo, mas confesso para vocês que eu tava aqui recuperando a minha ressaca moral do Grêmio. Foi uma temporada muito difícil, foi uma temporada muito desgastante, que culminou, infelizmente, no nosso rebaixamento. Terminou da pior forma possível. Então eu confesso que eu estava ainda processando, fazendo só as obrigações mesmo, que era a entrega do vlog, a live tricolor que foi aqui, que a gente conseguiu botar tanta coisa para fora, os vídeos do Globo Esporte, o podcast do Globo Esporte, mas aqui aquele tete a tete estava faltando. Pensei em abrir uma live ontem à noite, mas eu ainda também eu ainda tô numa ressaca, tô me recuperando ainda de tudo que aconteceu. Eu imagino que vocês também. Então, vou tentar fazer aqui pelo menos uma reflexão de tudo que aconteceu nessa temporada, todas as decepções que a gente teve e o que a gente precisa fazer, né? Obviamente não sou dona da verdade, mas vou tentar trocar uma ideia com vocês. Antes eu quero pedir que vocês se inscrevam no canal, tá? Que a gente tá chegando a 40 mil inscritos, quero muito bater essa meta antes de acabar o ano, então por favor me ajudem e deixem um like no vídeo que isso já ajuda demais também. E quero, obviamente, a opinião de todos nos comentários pra gente tentar achar de alguma forma, né, fazer uma terapia coletiva entre eu aqui e vocês. Bom, foram vários erros, né? Vários erros que culminaram, infelizmente, no nosso rebaixamento. Não foi de agora, é de algum tempo já. Né? O Grêmio não se planejou, o Grêmio não teve convicção e o Grêmio demorou demais para agir em várias situações. Para mim, o mais grave de tudo é não saber contratar. Há muito tempo, antes mesmo da chegada do Diego Serri, se cobrava muito a necessidade de um executivo de futebol que conhecesse mercado, que estivesse ligado em tudo que está acontecendo, que tivesse criatividade para fazer uma contratação inteligente. Eu não lembro a última contratação criativa do Grêmio. Talvez tenha sido Jeromel e Kahneman, né, que chegaram aqui, vestiram a camisa e deu muito certo. A gente gastou muita grana com rescisão de contrato, a gente gastou muita grana com jogadores que vieram e até agora o Grêmio não consegue se desfazer deles porque eles não têm mercado. Enquanto isso, o Grêmio continua pagando, sei lá, seus 500 mil reais, por exemplo, para o Everton Cardoso. Chegou aqui, fez 2 gols, talvez, um golaço, inclusive, na estreia dele no Gauchão, mas que não rendeu, que não rolou, não aconteceu, ele não se desenvolveu aqui e o Grêmio não conseguiu mercado para ele. Né? E aí ficou com um jogador que ganha muita grana sem ser utilizado. Eu coloco, primeiro de tudo, assim, a grande incompetência em relação às contratações. E ainda a gente deu alguns tiros que para nós, torcedores, eram para ser... Cara, era para resolver a temporada. Por exemplo, o Diego Tardelli, que foi uma grande decepção aqui. Uma grande decepção, tanto quanto Douglas Costa. Esse episódio do Douglas merece um vídeo só para ele, de tamanha decepção que o Douglas foi pra gente. E tá falando aqui uma pessoa que defendia demais a vinda dele. Pô, o Douglas Costa é gremistão, o Douglas Costa vai chegar aqui no futebol brasileiro, vai precisar de um tempo de readaptação. E eu ainda tava até pensando, pá, daqui a pouco o Douglas pode ser que renda só o ano que vem, por demorar a se adaptar e tudo mais. Mas ele fez tanta coisa errada fora do campo que, cara, isso é assunto para um vídeo só. Um vídeo só. Tá? Mas eu coloco o Douglas principalmente nessas contratações que a gente era para ter sido um tiro certeiro e foram errados. Mas isso não é um problema. Não é um problema tu contratar Douglas Costa, ter a cabeça de contratar um Douglas Costa. O problema é que a gente economizou demais nas contratações. O Romildo esse ano, de 2021 para cá, eu boto até 2020 para cá. Cara, eram jogadores que estavam sem contrato, como foi o Diego Souza, como foi o Lucas Silva, como foi o Thiago Neves, como foi o Robinho, como foi um monte. E várias dessas contratações ainda são... tem uma grande parcela de culpa do Renato. Então, assim, é de muito tempo. Mas eu acho que o principal ponto que o Grêmio chegou onde está, com uma folha de 14 milhões de reais, perdendo só para, sei lá, Galo, Palmeiras e Flamengo, conseguiu ser rebaixado no Campeonato Brasileiro, tamanha incompetência. Como? Então, para mim, o principal ponto é contratação. Gastou-se muito mal com
um elenco que não foi suficiente para permanecer na Série A. Isso é inadmissível, é surreal, é surreal. A pergunta de $1 milhão é onde a gente vai em qualquer lugar, todo mundo pergunta o que aconteceu com o Grêmio, como é que conseguiu ser rebaixado com um elenco que tem uma folha salarial de 14 milhões de reais. É a pergunta de $1 milhão. O caso do rebaixamento do Grêmio é de estudo mesmo, é de estudo, é de aprofundar. É de se aprofundar, debruçar e tentar achar alguma maneira. Outra coisa é a falta de convicção do Grêmio, né? O Grêmio começa 2021 decidindo uma Copa do Brasil, que era do ano passado ainda, mas foi por conta da pandemia, enfim, todos aqueles episódios que você já sabe, a gente acabou decidindo a Copa do Brasil esse ano. Foi um baile do Palmeiras, né? O Palmeiras não fez nem esforço para ganhar do Grêmio, mas ainda assim o Grêmio estava na final da Copa do Brasil, com o Renato. Um mês depois, primeiro que antes disso, antes do Renato disputar a Copa do Brasil com o Grêmio, o Renato renovou o contrato. O presidente fazer aquela coletiva, porque independente do resultado, se tinha uma convicção de que queria ficar com o Renato. Renovou o Renato. Um mês depois desse episódio, o Renato foi demitido. Demitido, que para mim foi demitido, né? Aquela situação que o Renato já não aguentou mais e tal. O Derich foi lá pra rádio explanar um monte de coisa e tal. O Renato se sentiu mal. Tem uma relação muito íntima com o Grêmio para ficar passando por isso, então acabou saindo e tal. Mas o Renato por ele ficaria, não fosse o zoom aqui e ali sobre a sua permanência. Cara, tá muito quente aqui, meu Deus do céu. Então, a falta de convicção começa aí, né? O Renato renovou, um mês depois foi demitido, e um mês depois, sei lá quantos meses depois, 2, 3 meses depois, que foi a chegada do Thiago Nunes, né? Aí o Thiago ganha o Gauchão, faz 2 pontos, que tá aí o grande trabalho, né? Que fez o Grêmio passar pela situação que passou e culminar no rebaixamento foi o Thiago Nunes, né? O Thiago Nunes fez 2 pontos em 21, conseguiu essa façanha de fazer isso. Aí quando o Thiago Nunes sai, quem se cogita para a volta do clube? Renato Portaluppi. Então, assim, uma falta de convicção tremenda, perdido, direção completamente perdida demais. Aí, com a saída do Thiago Nunes, tenta-se preencher uma lacuna deixada por Renato. Tá aí um outro erro da direção, entregar a chave do clube para o Renato. Embora ele tivesse tamanho e muito respaldo em tudo que se trata de Grêmio, não se pode fazer isso, né? De entregar todas as lacunas. O Renato abraçou tudo. Tanto é que depois que ele saiu, se viu o quão era difícil preencher a lacuna deixada por ele aqui. Que o Renato não era só um treinador, o cara que abraçava os caras. O Renato fazia tudo no Grêmio, até contratar. E muito disso também tem culpa dele. As contratações erradas que o Grêmio trouxe, acertou muitas, que o Renato acabou fazendo jogar, sim, mas muitas contratações também foram erradas. E outra culpa do Renato, o mimo desse grupo. Esse grupo derrubou o Felipão. Um grande ídolo da história do Grêmio. Esse grupo derrubou porque não dava certo e tal. O Grêmio naquela situação e os caras escolhendo o técnico. Então esse mimo todo, esse milindre todo do vestiário também, na minha visão, é culpa do Renato. Aí vem o Felipão tentando preencher aquelas lacunas de ser um cara extremamente representativo na nossa história, o cara que vai, né, botar o dedo na ferida, tentou fazer isso várias vezes, caso do Ferreirinha, caso depois do Rafinha, do Diego Souza, mas acabou não dando certo. E acabou saindo do clube. Aí veio o Mancini, que é um cara que o vestiário aprovou. O Mancini. Mancini, eu acho que até se viu uma evolução no futebol do Grêmio. O Felipão o Grêmio com o Felipão era um futebol muito reativo. Era uma estratégia pontual do Felipão, porque o Grêmio precisava muito de ponto naquele momento, mas ao mesmo tempo era muito arriscado, né? E eu acho, sinceramente, que o Mancini deu uma melhorada nesse sentido. Acho que ele teve uma má sorte ali de pegar uma sequência inicial muito comprometedora, que foi Galo, Palmeiras, Inter e tal, e ali quebrou muito as pernas, mas se viu alguns bons jogos do Grêmio, inclusive contra o próprio Galo em Minas Gerais. Acho que falhou em alguns jogos pontuais, como o do América, Atlético Goianiense, Bahia, principalmente, mas ainda assim acho que o saldo do Mancini ainda é positivo. Tentou aqui, pegou um barco afundando e tentou, de alguma forma, com vários erros também, mas tentou, de alguma forma, manter o Grêmio na Série A. Infelizmente, não foi possível. Mas aí, outra coisa, né? A omissão do grupo de jogadores. Vocês viram algum jogador falar durante todo esse período que o Grêmio passou por essa situação? Eu lembro de uma coletiva pré-meditada já, né? Que foi a assessoria que fez perguntas para o Diego.
Diego Souza, e o Diego Souza respondeu e tal, mas coletiva mesmo, botar a cara para bater depois dos jogos, não se teve. Não se teve, ou seja, o Grêmio brindou completamente o grupo, né? Os jogadores foram completamente blindados. Mal se ouvia falar, não sei daqui a pouco. Hoje até estão falando alguma coisa, né? Em rede social, até estão colocando, pedindo desculpas e tudo mais, mas eu acho isso um erro. Eu acho isso um absurdo, eu acho isso uma falta de noção, assim, sabe? O clube caindo, tanto é que caiu, e os caras que estão fazendo isso, que entram dentro de campo, não dão nenhuma satisfação para o torcedor. Então o Grêmio se tornou uma bolha tão absurda, assim, de tudo errado, cara. Tudo errado. 2021 do Grêmio foi para esquecer, ou melhor, para lembrar de como nunca mais passar por isso. Nunca mais passar por isso. E também entra uma certa omissão do nosso presidente. O presidente sumiu durante um bom tempo da temporada. O presidente que era para ser um dos maiores presidentes da nossa história, né? O Romildo tinha tudo para ser, porque administrou muito bem, colocou o clube novamente nos trilhos financeiros, conquistou título, tirou da fila, ganhou Libertadores, estava aí se encaminhando para ser um dos maiores da nossa história, mas pecou demais em 2021. Primeiro com a falta de convicção de algumas situações que eu já citei, mas também a omissão de não aparecer para falar com o seu torcedor, o torcedor que confiava muito na palavra do presidente. Acabou aparecendo aí nos últimos 6 jogos, que aí depois falou, por muito tempo se desgastou a imagem do Marcos Herrmann, né? Ninguém mais aguentava as coletivas do Marcos Herrmann, mas ainda assim era o que colocava a cara para bater, porque o presidente não se sabia onde andar. Eu via até alguns jogos e via que ele estava na arena, mas falar com o torcedor estava bem difícil só nesses últimos jogos mesmo. E aqui vai outra crítica, né? O presidente não ia nem falar no dia do rebaixamento. O presidente ia fazer um pronunciamento. Foi aí que foi bastante criticado, mudou de ideia. Eu tô suando, gente. Bastante criticado, mudou de ideia e aí resolveu falar. Bom, aí o que acontece? O que se espera, né, depois de tudo que aconteceu, acabou culminando no rebaixamento, o que se espera? Para mim, na minha visão, uma reformulação geral, né? Vai embora todo mundo, porque quando tu é incompetente no teu trabalho, durante um ano inteiro, tu faz tudo errado no teu trabalho, tu é incompetente, tu deu prejuízo para a empresa, porque o Grêmio cair para a segunda divisão é um prejuízo, um rombo na estrutura do Grêmio. Tu espera uma reformulação geral na tua empresa, né? Tua empresa foi pro buraco, tua empresa caiu de nível, tua empresa vai deixar de faturar milhões. O que tu espera? Uma reformulação geral, né? Mas ontem, domingo, a gente tem a notícia de que o Denis Abraão fica para a próxima temporada. Eu não acho que o Denis seja o culpado porque assumiu uma barca em que o negócio estava pegando fogo. Tá? Mas se espera uma reformulação geral. Só não sai o presidente porque não pode. O resto todo mundo tem que tirar. Tem que fazer uma reformulação geral no departamento de futebol do Grêmio. Começa pelo departamento de futebol. Diego Serri, Marcelo Oliveira, Denis Abraão, Carlos Amodeu, o CEO, pelo amor de Deus, esses caras não podem continuar. Não podem continuar. O Grêmio caiu para a segunda divisão e o Grêmio está tratando esse rebaixamento como se tivesse perdido um gauchão, como se tivesse perdido uma vaga de Libertadores. Manter os mesmos caras que estiveram aqui na semana passada, no qual o Grêmio foi rebaixado, tudo bem, tem um longo período, né? Tudo isso que a gente já falou aqui. Mas é piada com a cara do torcedor. É piada com o torcedor. É uma reformulação geral, tem que acontecer, por mais que o Denis não seja o grande culpado, por mais que o Mancini não seja o grande culpado, não pode ficar, gente. O Grêmio dá uma resposta para o seu torcedor que está dando uma continuidade num trabalho que foi rebaixado, num trabalho que foi incompetente. Diego Serri, Marcelo Oliveira, Carlos Amodeu não podem mais ficar no clube. Esses 3 fazem parte do rebaixamento. Para mim, o Denis também não deveria ter ficado. Por mais culpa que não tenha, mas não pode. Não pode dar uma resposta para o torcedor de manter um trabalho que foi fracassado. Fracassado. O Grêmio ainda não entendeu o porquê ficou nessa situação, o porquê está nessa situação. E isso, cara, isso assim, ó, me trinca completamente a cabeça. Eu tô assim, ó. O Denis hoje falou que vai ter uma reformulação geral no grupo de jogadores que devem permanecer aí uns 5 ou 6. Eu tô realmente assim, quero acompanhar muito de perto, porque para mim,
tá? Para mim, tamanha incompetência de conseguir rebaixar um clube superavitário, sendo o maior rebaixamento, o maior fracasso da nossa história e o maior fracasso da história do futebol brasileiro, porque ninguém explica como o Grêmio foi rebaixado. Para mim tinha que cair todo mundo, não pode ficar mais ninguém que compactuou com essa incompetência gigantesca. Não pode. Então, eu tô aguardando os próximos capítulos, porque eu já achei que eu achei que eu ia ter um pouquinho de paz não tendo jogos do Grêmio para me estressar. Mas o Grêmio começa a semana, primeiro que nada aconteceu ainda, né? Ninguém caiu ainda. O Grêmio só caiu. O Grêmio caiu. Quinta-feira o Grêmio caiu. Hoje é segunda-feira e nada aconteceu. Nada aconteceu. Oremos, gurizada. Vai ser um 2022 longo. Oremos. Não esquece de deixar o like. Não esquece de deixar o teu comentário aqui embaixo, tá? E a gente volta aí mais tarde no VQBR. E se inscreve no canal. Beijo. Tchau. Ah, e Douglas Costa vai ter um vídeo específico sobre ele. Logo. Tchau.